começando hoje a falar sobre os dons do Espírito Santo. Na verdade, a minha intenção ainda era entrar, em vez de entrar nos dons, ainda continuar falando sobre o caráter de um cristão, sobre o que é uma pessoa cheia do Espírito. Eu ia falar sobre as bem-aventuranças que estão lá em Mateus 5. E só que a gente já está caminhando para o final do ano. E eu tenho algumas lives que eu fiz na época da pandemia, onde eu falo sobre as bem-aventuranças lá no meu canal. Então, é uma sugestão, se vocês depois quiserem lá, é grandinha, né? Não é pequenininha, e eu falo sobre cada bem-aventurança, e falo, trazendo o que no original quer dizer, a interpretação segundo o que Jesus quis dizer a ela. E se vocês puderem assistir, creio que vai complementar o que a gente já estudou aqui sobre ter o fruto do Espírito, sobre ser cheio do Espírito, que tem a ver com esse comportamento de quem de fato é filha do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ler, irmãos. Eu primeiro vou ler, e hoje eu vou fazer um apanhado. Hoje vai ser uma introdução. Eu vou fazer um apanhado de qual é o contexto que Paulo é levado a escrever esse capítulo 12. E depois eu vou começar de trás para frente. Eu vou lá no finalzinho, a partir do versículo 29 de 1 Coríntios 12, para poder primeiro tirar alguns ensinamentos errôneos que nós aprendemos. E aí sim, na próxima aula, que não é sexta-feira que vem, porque sexta-feira que vem eu vou estar no Aviva Homens. Então, sexta-feira que vem a gente não tem estudo, né? Eu vou estar sexta, sábado e domingo. Inclusive, ontem eu comuniquei que a nossa ceia aqui vai ser no segundo domingo, e não nesse primeiro domingo, como de costume. Tá bom, irmãos? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, outra tradução, Jesus seja anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Eu vou continuar lendo, mas eu quero explicar aqui rapidinho. A gente acha que quando a gente vê porções como essa, que se a gente encontrar alguém endemoniado, esse alguém não vai dizer que Jesus é o Senhor, porque a gente lê isso na letra fria e acha que é isso que está dizendo. Mas quem lê Marcos 5, como eu preguei lá em São Pedro, no domingo, a gente vai ver que uma legião de demônios está no homem. Ele olha para Jesus, reconhece quem é Jesus, reclama que Jesus foi atormentado, ele se ajoelha, quer dizer, na verdade é um homem, mas é uma legião que está ali, se ajoelha diante de Jesus, ainda faz um pedido a Jesus: olha, não nos tire daqui, permita que a gente entre nos portos. Mas o que ele quer dizer aqui? Que esse confessar, ele não tem a ver com aquilo que a gente verbaliza. Ele tem a ver com o nosso comportamento. Isto é, quem tem Jesus como Senhor, e ontem eu preguei sobre isso, tem Jesus como Deus e como Senhor. Quem tem Jesus como Senhor vai testemunhar na vida que Jesus Cristo é o Senhor. Um endemoniado, ele não vai conseguir testemunhar na vida que Jesus é o Senhor. A vida dele não vai condizer com Jesus. E por que Paulo está falando isso aqui? Porque ele está fazendo a comparação de como as pessoas andavam, que eles eram envolvidos com ídolos, que eles adoravam, ele ainda vai dizer ídolos mudos. Ele está falando: uma vez vocês eram assim, não vivam mais desta maneira, porque a maneira de vocês viverem tem que testemunhar que Jesus Cristo é o teu Senhor. Do contrário, é só verbalização, nada mais do que isso. Então, não entre nessas coisinhas que a gente foi aprendendo, que
Não, uma pessoa endemoniada, o demônio não vai falar que Jesus é o Senhor. Tiago 6 chega a dizer que eles tremem. Eles creem e tremem. O que ele está querendo dizer é: o teu comportamento tem que fazer sentido, tem que comungar com a fé que você professa. Como, pegando o exemplo do endemoniado gadareno, sabia que era Jesus, mas o comportamento dele, Marcos 5, quem não conhece a passagem, depois lia lá, não tinha nada a ver como alguém que vivia em Cristo. Amém? Isso é só para a gente ir eliminando algumas coisas que, com o tempo da religiosidade, a gente vai aprendendo. Lembrei aqui também, lá em capítulo 16, a menina, a mulher, a gente nunca sabe dele, que ficava por uns 3 dias falando que Paulo e Silas eram quê? Homens de Deus. Esses são verdadeiramente homens de Deus. E aí chega um dia que aquilo perturba Paulo, ele vira e repreende o espírito imundo, o demônio que estava naquela pessoa. Isso é, era um demônio, reconhecendo que Paulo e Silas eram homens de Deus. E inclusive uns dias atrás, eu tenho um filho que vocês não conhecem, que é um filho de 30 anos, que agora é 8 de dezembro, o dia que eu tenho que ir ao médico, ele faz, eu vou lá, né, para levar o bicho cirúrgico, ele faz 31 anos. E esses dias ele me ligou, porque ele estava lendo Samuel, e está escrito, né, que Samuel foi consultar, Saul foi consultar a pitonisa, a mulher divina, e lá aparece entre aspas, Samuel, para poder, e profetiza para Saul que realmente ia acontecer. Ele fala: mas peraí, se Deus está dizendo que não é para poder consultar os mortos, como vem ali Samuel vem e fala tudo o que ia acontecer? E aí não dá para explicar tudo agora, né? Mas eu expliquei tudo para ele, mas ele ainda ficou assim focado. Aí eu lembrei dessa passagem ele é advogado, né? Ele fala que é advogado, né, mano? Aí eu lembrei dessa passagem da menina, falando para ele como nosso adversário, ele é enganador. Inclusive, essa passagem de Samuel é o que ali o adversário está dizendo para fazer de conta que de fato Samuel está profetizando, era o que Samuel já havia dito enquanto estava vivo. Então o adversário só repetiu como se fosse o próprio Samuel. Para quê? Para pegar um coração que já estava perdido, que era o coração de Saul, e acabar de perdê-lo completamente. Então, eu só estou aproveitando esse gancho para dizer isso, que o nosso adversário, ele é sujo. A Bíblia chega a dizer que ele se disfarçaria de anjos de luz para poder enganar os escolhidos. Então, a gente às vezes acha que a pessoa endemoniada, ela só é aquela que baba, né, que muda a brasileira, né? E a gente vai ver que Judas estava na ceia com o Senhor. E Jesus disse que o adversário já tinha entrado nele. E aí a gente continua então aqui voltando no texto. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer ricos. E a todos nós foi dado o dever de um único Espírito.
O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão ou não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho ou não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Essa parte aqui está se referindo aos nossos órgãos genitais, que a gente os esconde, a gente cuida com muito carinho, porque eles prosseguem a vida, mas ao mesmo tempo não é honroso como assim ficar mostrando desde que o pecado chegou. E aí deixa eu lembrar aqui onde eu estava. Qual é o versículo que eu falei aí? Então me ajudar. E os membros que deram, e os membros decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os membros, todos se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, outra tradução do socorro, os que têm dom de administração, olha aí, Rosana, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Amados, quando a gente lê esse capítulo, a gente tem que ter em conta, e eu quero ver se alguém sabe, porque eu já falei isso aqui em algumas pregações. Por que Paulo escreve essa carta aos Coríntios? Eu preguei sobre isso há pouco tempo, eu só não lembro se eu preguei aqui, eu não lembro mais onde eu preguei, mas eu preguei isso há pouco tempo. Por que Paulo está escrevendo essa carta? Quando eu preguei, eu falei, olha, na verdade essa carta aqui é uma resposta a umas indagações que pessoas foram lá, através da família de Chloe, para levar uma carta para Paulo, e Paulo ele fala no versículo 6, 9 de 1 Coríntios, que ele já tinha enviado uma carta anterior, então essa aqui é a segunda carta. Por que ele escreve essa? Isso, mas qual era o problema dessa não conformidade? Havia divisão na igreja. Uns diziam sobre Paulo, outros diziam sobre Apolo, outros de... Não, mas vai pagar presente para a senhora não, agora deixa aí para quem quiser. Outros diziam sobre Pedro, outros diziam eu sou de Cefas de Pedro, mas foi Paulo, Pedro, e outros diziam eu sou de Jesus, que é a raça pior, que achavam que não precisavam de ninguém, não precisavam de liderança, não precisavam de ninguém que os ensinasse, então eles achavam que eles tinham contato direto com Deus, então não precisavam de mais ninguém, que essa é o pessoal mais difícil de lidar. E por causa dessa divisão, Paulo ele vai escrevendo essa carta. E no capítulo anterior, que é o capítulo 11, ele vai tratar sobre o véu, e ele explica, e eu não vou entrar nesse pormenor, mas é só para entender mais o véu. Tinha um motivo naquela cidade, não é só naquela época e naquela cidade. E depois ele vai falar, inclusive, sobre a ceia, que era uma festa chamada Festa de Amor. E essa festa precedia um momento
da ceia, onde o pessoal era uma individualidade só. O que tinha comida, comia para caramba dessa na frente de todo mundo. O que não tinha, ficava com fome. O pessoal enchia a cara de vinho e se embriagava. Inclusive Paulo começa dizendo, né? Quando vocês se reúnem, não é para, eu já falei isso aqui, não é para o bem. Se não é para o bem, logo é para mal. E falando da ceia. Até que ele chega aqui no capítulo 12, isto é, antes disso, vai ter um montão de outras coisas. É o filho que está dormindo com a madrasta e é irmão que está indo na justiça comum contra o próprio irmão. E Paulo vai falar: não tem entre vocês sábios que possam resolver isso. Vocês têm que fazer essa vergonha na frente de pessoas não cristãs. Então, o contexto todo, entre tantos problemas que a igreja estava sofrendo, mas o maior deles é a divisão. Alguém que diz ser corpo de Cristo, mas que vivia o pé, tipo de Jacob andando, né? Um pé querendo ir para lá e outro pé querendo ir para lá. Jacob ainda dá, se eu fizer isso aí, que eu vou operar tudo, não vai ser só o quadril, né? Mas esse é o grande problema, até que ele chega nos dons. E lá no capítulo 1, ele tinha dito para essa igreja: não lhes falta dom. Gente, vamos ler aqui. Não lhes falta dom nenhum. Já expliquei isso aqui algumas vezes. Essa igreja, Paulo declara que ela tinha todos os dons. E aí lembra: dom significa espiritualidade. Porque era uma igreja cheia de dom totalmente carnal. Cada um que tinha seu grupinho, cada um pensava em si mesmo. Lá na frente, quando a gente for falar no capítulo 14 dos dons de línguas, Paulo chega a dar uma de bom, porque ele não aguentava mais. Ele vai dizer: ó, eu falo mais línguas do que vocês todos, mas eu prefiro falar 5 que o povo entenda, porque assim o povo vai ser edificado, do que falar um montão que ninguém, só você mesmo está sendo edificado e as outras pessoas estão aí sem entender coisa alguma. Então, dom é manifestação do Espírito de Deus. Vida espiritual é a nossa vida com Deus, não são sinônimos. E aí a gente vai ver isso aqui na caminhada. Então, quando ele chega aqui, logo no primeiro versículo, ele vai dizer: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam, o que está escrito aí? Gente, o primeiro versículo: não quero que vocês sejam ignorantes. Quem sabe o que significa ignorante? E negação, gnoses, conhecimento. E gnoses e ignorante, falta de conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Ignora o que ele diz. Quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ele está falando sobre o quê? Os dons espirituais. Todavia, ele tinha dito que eles tinham todos os dons espirituais. E como a gente explica isso? Como usar os dons? Qual é a função dos dons? Por que você recebeu esses dons? É como pegar agora para mim e me dar lá o ônibus enorme lá do Morineu. E olha, eu acho que eu piloto direitinho, mas nunca pilotei ônibus. Eu olho para ele olha para mim e vou falar: e aí? Não vai, a não ser que alguém me ensine, não vai resolver para nada, mesmo tendo o ônibus. E isso que Paulo está falando: vocês têm, mas vocês não sabem para que serve, não sabem usá-los. Vocês, em vez de criarem edificação, vocês estão criando divisões. Vocês, em vez de fazerem com que o povo de Deus seja abençoado, vocês estão machucando pessoas. Isso acontece hoje? É familiar? E isso é Fala aí, pai. Fala aí no microfone. Dizer graça. Aí eu estou de voltinha. Oh. Eu, na galera, vou falar agora.
evangelista Luiz, né? Aí estava num encontro, com o bispo Adriel, inclusive, né? E o irmão levantou e bateu no peito, né? Eu tenho o dom da cura. A bispo Adriel falou assim: senta aí, e ninguém tem dom, é muito de Deus. Tem muitas pessoas que acham que é dono do dom. Amados, já também isso pregando, isso é tão forte, ao mesmo tempo é tão claro. Eu já falei isso aqui quando falei de Paulo. Paulo foi usado para curar um montão de gente. Mas Timóteo, que era seu filhão, seu parceirão, ele curou. O que ele falou para Timóteo? Ele cuida disso aí. A medicina que a gente hoje tem é o vinho, toma um vinho. Pô, e Paulo não teve nenhuma crise com isso. Tanto que está escrito. Aqui, olha, Deus usa na hora que Ele quiser, como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Então, Ele não aconteceu do tipo de quase, dorme com esse barulho e toma aí um vinhozinho para ver se você fica legalzinho. Aí hoje, quando a pessoa é curada, alguém fala o quê? Te faltou fé, tu está em pecado, porque a culpa é do outro, não é do líder que prometeu que a cura vai acontecer. Porque prometer igual político, amado. Prometer, todo mundo pode prometer. O único que promete e cumpre é o nosso Senhor, ninguém mais. E aí, ele vai dizer: não quero que seja ignorante. E aí ele vai fazer essa comparação de pagãos. E Paulo aqui tem uma preocupação muito grande. Quem aqui conhece o espiritismo de verdade, assim, já teve vivência com o pessoal do Candomblé, qualquer. Eu sou neto, né? Uma pessoa dessa vida. Amado, nós muitas vezes podemos estar em êxtase, isto é, não é demônio, mas também não é Deus. É o nosso emocional que foi elevado a um nível muito grande e a pessoa ela acha que é Deus que está falando. Às vezes, até de boa fé, às vezes, ela vai falar como se fosse Deus. E êxtase é o que acontece muitas das vezes. Eu vou falar com propriedade, porque eu repito, sou neto da dona Tina, né, que faleceu há uns anos. Meus filhos chegaram a conhecer minha avó, graças a Deus. Minha avó tinha operado as cordas vocais e ela não falava. E aí, quando ela queria lá em casa, eu já sabia que ela queria leite, biscoito e dinheiro. Né? E como a minha casa não tinha campainha, como é que ela fazia, filho? Dava uns bicos no portão, que é o portão de chapa. Aí a gente já sabia: ó, minha avó está aí. E a gente sabia, minha avó mesmo falava que tinha lá o pessoal lá do centro dela, que às vezes não estava incorporado nada, mas estava no êxtase e falava como se tivesse. Minha avó falava: não é nada. Às vezes eu vou falar: essa macumba é muito fraquinha. Minha avó falava essa história. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque nem sempre é espiritual, às vezes é emocional, e não é espiritual nem pelo Espírito de Deus, nem é espiritual porque é o adversário. Eu vou contar algo para vocês aqui creiam se quiser, mas é verídico. Tinha em Jesus, daqui a pouco eu lembro o nome do bairro. Cadê a Alessandra? Se não estivesse aqui, eu não ia chegar. Ela ia me ajudar. É no mesmo lugar onde tinha uma vigília de. Esqueci, daqui a pouco eu ia lugar. E tinha uma consagração com um rapaz, na época também jovem, chamado Camilo. Era dirigente de uma consagração de uma Assembleia de Deus. E essa consagração lotava, uma Assembleia de Deus lotava. E o Camilo lá na frente, um amigo meu chamado Edinaldo lá na frente, e entra um rapaz, senta. Daqui a pouco o rapaz senta, o rapaz está sentado, esse rapaz ele levanta, começa a cantar, começa a gritar, começa a pegar a cadeira e jogar a cadeira para um lado para o outro. E Camilo é o responsável, e somente na Assembleia tem esse negócio, né? Vamos ver qual é a direção que o presidente da mesa ele vai dar, se ele vai dar, se ele vai falar para alguém. Passou um tempinho, Camilo levantou, foi lá perto da pessoa, chegou no ouvido dela e falou assim: ou você senta e fica quieto, ou eu vou chamar a polícia. O rapaz sentou, passou-se lá um 2 minutinhos, fez correu na montanha, saída pela esquerda e foi embora. Muita gente, quando estava olhando para aquilo ali, falando que era
o adversário, mas caminho com discernimento do Espírito, que é algo que a gente mais para aqui falou. Isso aí é palhaçada, isso aí é frenesi. E foi lá, falou rapidinho: ou você fica quieto, eu vou chamar a polícia. O cara sentou, ficou no coisa, meteu o pé e foi embora. Então, uma das coisas é essa, o êxtase que a gente pode chegar. A outra coisa que ele está falando dos pagãos é isso, é essa pessoa que fica incorporada mesmo, endemoniada, que ela vai perdendo os sentidos. Quem perde o sentido não sabe. E aí eu vou fazer períodos, eu sei que já viveu muito isso, mas quem já teve experiência aí com pessoa endemoniada? A pessoa sabe o que está fazendo? Quem está falando por ela é o Espírito que nela está. Ela pode ter os flashes de conhecimento, mas normalmente é o adversário. E o que Paulo está falando para esse povo agora? Olha, quem é de Deus vai mudar como de quem Deus de fato é. Vai testemunhar isso. Quando vocês eram lá pagãos e ficavam muitas das vezes lá endemoniados, vocês ficavam incorporados, qualquer nome que a gente queira te usar, vocês eram dominados pelo adversário. Agora não, agora a consciência é tua. Tu tens que decidir se você quer o Senhor ou não, Alessandra. Qual é o nome daquele bairro que tinha a vigília famosa lá no Rio? Alessandra, Terra. Oi, prazer, Rogério. Qual o nome daquele bairro que tinha uma vigília famosa lá no Rio? Vigília de... Não, Pedro Ribeiro. Falou bem do ladinho aí, bateu na trave. Era nesse lugar, Pedro Ribeiro. E então Paulo está falando para eles: olha, antes vocês poderiam se comportar assim, porque vocês eram pagãos. Agora não. Agora vocês têm que decidir se vocês querem Cristo ou não. E isso serve para a gente, é o que a gente tem pregado aqui. A gente tem que decidir se a gente quer Cristo de fato ou não, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E aí ele vai continuar falando. Há diferente, preste atenção que eu vou perguntar a vocês, interpretação de texto, preste atenção, quem está com a Bíblia dele, olha só, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Qual é a explicação que Paulo está dando aí? Vocês são diferentes, mas fazem coisas diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Isso ele vai falar à frente. Nos versos seguintes ele vai falar isso. Aí ele está fazendo uma divisão e explicando. Leia só, dê o texto. Ele está explicando o que são dons, o que são mistérios. O que são, é isso que ele está explicando? O que são, ou ele está explicando quem opera? Ele está falando, olha só, quem opera nos dons é o Espírito. Quem opera nos ministérios é Kyrios. Está aí, é Senhor Jesus. E quem faz tudo e todos? Deus Pai. Então, responsável por ministério. O que Paulo está falando? E você, quando vai abrir lá em Efésios 4:11, vai dizer alguns de Deus para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. E aqui mesmo na frente ele repete isso. Então o que Paulo começa a explicar para eles? Lembra que o primeiro versículo era: não quero que sejais ignorantes, sem conhecimento. Então vou fazer vocês agora conhecer, aprender. E aí ele vai dizer: olha, Deus Pai opera tudo em todos. O Senhor Jesus, ele dá os ministérios. E o Espírito Santo é aquele que compartilha, que derrama, que dá os dons. Claro isso? Agora lê o texto desse daí que está sendo dito. Não é? E aí, a partir de então, até aqui, gente? A partir de então, ele vai agora dizer sobre essa diversidade que Deus faz no meio do seu povo. Por isso que não existe igreja Cristo em casa. Por isso que toda pessoa que ela entra numa comunidade e ela aparece nessa comunidade quando quer, ela não tem responsabilidade com a
fazer aquilo que Deus confiou a ela. Que é Deus tem um propósito na vida dela. Aqui cada um completa o outro. Como eu falei aqui da administração, né? Lembra que ele falou? Aquelas que têm o dom de administrar. A gente às vezes é forçado, nós falando do pastor metodista. Tu és forçado a fazer às vezes coisas que é fora do pastoreio e comunidade de vidas, que às vezes a gente não tem jeito para o negócio. Por exemplo, eu sou terrível para papel. Hoje eu tenho quase tudo de computador, mas eu sempre fui ruimzinho de papel. Eu nunca tive agenda. Ganhava ganho agenda e não Alessandro. Eu não uso. O dia que aqui começar a falhar, eu estou perdido, porque eu não tenho nada escrito. Eu lembro de gente chegar no último concílio que a gente foi no Rio, e aí tinha um jovem que eu nunca tinha visto, mas ele me seguia nas redes sociais, e aí ele chegou para mim e falou assim: poxa, pastor, me manda aí alguns estudos do Senhor que eu acompanho lá, me manda algumas pregações. Eu falei: amado, vou te dever. E aí quando eu falei isso, ele todo empolgado para ele falar comigo, eu nem conhecia, como se ele deu uma esfriada, como se eu não quisesse passar para ele. Eu falei: amado, eu não tenho nada escrito, nada. Aí, como assim? Eu falei: não, eu não escrevo estudo, eu não escrevo pregação, eu não tenho nada. Mas como, pastor? Aí a Alessandra estava junto comigo, não sei se ela lembra disso. Aí ela falou assim: não, ele não escreve, não tem nada. Eu falei assim: então vou te dever. Eu falei: fala aí o que você quer, eu tento fazer o estudo, elaborar o estudo para você, mas escrito eu não tenho. E Paulo está falando isso, que a gente foi chamado com dons diferentes. Então ele vai dizer assim: aí entra, Gabriel, o Espírito, que agora ele vai falar sobre os dons. E aí, olha o que ele vai dizer: há diferentes formas de atuação, mas eu leio que eu quero de todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do. Me explica aí a manifestação. O que é isso? Ô, gente, vamos lá, língua portuguesa. A manifestação. A irmã Jaci se manifestou naquele dia para falar com o pessoal. O que está querendo dizer isso? Naquele momento, alguém precisou Isso. da manifestação para o fim proveitoso. Na manifestação é isso, é aquilo que acontece algumas vezes num determinado momento. Porque se fosse sempre assim, a gente não ia usar a palavra que ela se manifestou. Que manifestou é quando fez algo que, vamos botar assim, é fora do que a gente faz o tempo todo dia. Entenderam ou não, gente? Então quer dizer, está dizendo que o Espírito se manifesta. Aí vamos no que falou o irmão Ismael. Então alguém tem dom na ponta dos dedos? Isso vai acontecer quando o Espírito se manifestar. E aí a gente pode falar assim: mas pastor, está escrito que a gente tem que procurar os melhores dons, está no finalzinho, que aí ele vai falar: eu passo a nos mostrar um caminho mais excelente, que está falando sobre o amor. Ou se a gente tem que buscar, então como é a manifestação? Quem explica então isso? Se Paulo fala que eu tenho que buscar, se aqui mesmo vai dizer que há um é dado, mas está dizendo que é manifestação, como que é? Cheio, a gente falou do caráter, do fruto do Espírito. Não, aqui está falando do dom. Então, por isso que eu comecei com caráter, para a gente chegar aqui e entender que dom sem caráter se torna carnalidade. Agora, como a gente sabe para que a gente foi chamado, para aquilo que eu falei sobre o fruto do Espírito, ser cheio do Espírito, que a gente trabalhou o caráter de Deus em nós, ser cheio do Espírito, a gente falou que esse caráter vai ser visto no relacionamento, quando a gente é cheio do Espírito. E agora, eu tenho um caráter, sabendo me relacionar dentro do caráter que eu tenho pelo fruto do Espírito, Deus vai me usar pelo Espírito em dons. Aí eu vou saber usar, porque esse pessoal aqui foi comprado. Esse pessoal, ele sabia
Eles tinham os dons, mas eram pessoas carnais. Não tinham o caráter de Cristo, não eram cheios do Espírito. O que ele está falando? O que é a manifestação? Eu vou buscar em Deus, por exemplo, os dons de curar. Estou num determinado lugar, digamos um exemplo, onde eu vejo, estou embora, e eu vejo que há uma carência de hospitais, o que for. Deus me colocou naquele lugar para falar: Senhor, eu preciso que a tua graça venha sobre mim, que o Espírito me use nos dons de curar. Há uma necessidade aqui e tal. Digamos que Deus me atenda. Eu vou curar na hora que eu quiser? Não. Mas Deus, se Ele me concedeu pelo Espírito isso, na hora que Ele quiser, Ele sabe que eu já estou ali para Ele me usar naquela necessidade. Todavia, quem está o ministério? Jesus. A gente falou que o Espírito é responsável pelos dons, Jesus Cristo pelo ministério, Deus Pai que opera tudo em todos. Então vamos lá. Jesus chamou a Rosana para ser evangelista. Vou pegar a multinha na lista para a gente poder falar. Jesus chamou a Rosana para ser a evangelista. Qual os dons que a gente entende que, se de fato Deus a chamou para ser evangelista, o Espírito vai fazer isso acontecer nela? Discernimento, pregação, né? Da palavra, conhecimento. Então, quer dizer, esses dons na vida dela se manifestando, vai fazer com que ela comece a compreender o chamado dela, o ministério que ela tem. Agora, a partir daí, na caminhada dela, ela vai ter que olhar para as outras necessidades que ela vai ter, dependendo do contexto que ela esteja, e buscar em Deus outros dons. Então, quer dizer, os dons eu vou buscar, mas o próprio Deus vai nos dar dons que vai evidenciar o nosso chamado ministerial. Vamos lá, pastor, ele tem que ter o discernimento espiritual? Não, tem que ter, senão ele está perdido. Ele está perdido para orientar, ele vai ser multiplicado o tempo todo, tanto espiritualmente como carnalmente. Pastor, ele tem que ter uma palavra de sabedoria. E esse é um dos dons que o Espírito dá. Todas essas coisas nos caracterizam dentro do nosso ministério, do nosso chamado. Mas aí, na caminhada, eu vou falar para Deus: Senhor, eu estou num determinado lugar e eu preciso que o Senhor, pelo Espírito Santo, me conceda a graça de tal dom, para que eu possa melhor servir o Senhor nesta comunidade, servindo melhor a comunidade. Está entendido? Ele está com uma carinha apavorada, você entendeu? Ou não? Fala para mim. Compreendeu? É assim, porque a gente tem que ter equidade e caminha juntos. Deus Pai opera tudo em todos. Jesus dá os ministérios, o Espírito Santo dá os dons. Nesse caminhar, aquilo que lá o Salmo 139 vai falar para a gente, que a gente, antes de ter forma dos nossos ventres, o Senhor já tinha traçado os nossos dias. E se a gente vai viver dentro da vontade dele, a gente vai ver que dons, características em nós, para aquilo que Deus nos chamou, elas vão pintar. É onde a gente olha para a galera e fala: tem que chamado pastoral, não vai dar raia não, né? A gente vai identificando algumas coisas. Outras coisas, no exercício da caminhada, a gente vai falar: Deus, eu preciso também dessa ferramenta. E é por isso que Paulo vai dizer: buscar com zelo os melhores dons. Ele não está falando que tem dom melhor do que o outro. É que ele tinha dito, que a gente vai chegar lá, que o dom é para servir. Ele é para servir. E a gente vai falar isso ainda hoje, se Deus permitir. E aí vamos lá. Mas aí ficou claro,
exemplo que eu fiz, né, que eu mencionei no grupo, né, para os irmãos ajudarem na oração. Eu estava resistindo também do propósito passando do ano passado, né? Aí no domingo, né, com a mensagem, o pastor falou lá que é verdade, né? A mensagem era, pelo menos eu sei que era para mim, se era mais alguém, mas eu sei que era para mim. Na segunda-feira, eu obedientemente, né, fui, só que a estratégia de trabalho que Deus me conduziu a fazer, né, foi completamente, para mim, foi uma nova experiência na minha caminhada. Foi completamente diferente, né, porque era para usar somente um local da casa da pessoa que eu estava, mas a finalidade era para alguém que estava ao lado. Né? Então, assim, quando eu disse, Senhor, se o Senhor ir comigo, eu irei. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu sei que vai dar problema, né? Eu não posso resolver nada de mim mesma, não é com a minha própria força, mas é Ele querendo, Ele vai agir através da minha vida, né? E com isso, acabei de ligar para lá, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu trouxe também conhecimento da igreja, e a igreja me ajudando e ajudando a família lá, e eles, a palavra da nossa irmã é: a paz está reinando. Então foi assim, uma nova estratégia. Então nós não temos estratégia de trabalho nenhum. Nós só estamos nos colocando a cada dia assim, aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Quebranta-me, quebra-me cada vez mais, e o que eu estou somente quero servir ao Senhor da maneira que o Senhor deseja, não do jeito que eu quero, mas nos moldes do Senhor. E Ele leva mesmo, né? E eu creio aí que o Senhor tem muito mais ainda ali. Porque o meu propósito, eu creio, o propósito de Deus é ainda encontrar com a pessoa para estar falando do amor de Deus para a pessoa. Amém. Deus vai me colocar no meu caminho. Amém, Jesus. Então, como eu entendi nessa parte, a gente pode seguir, amém? E aí ele vai falar: a cada um, porém, a cada manifestação do Espírito, visando o quê? Leia. Então, essa é a melhor tradução. Visando o bem comum, né? Porque a tradução proveitoso, ela pode fazer com que a pessoa ache que seja proveitoso para ela mesma. E no original ele está falando isso sobre corpo, sobre igreja, sobre família. Não, então, o reino de Deus é quando alcança todos. Eu estou dizendo que a palavra proveitoso, ela pode achar que assim, foi proveitoso para mim. Só que aí é proveitoso para o bem comum. Então vamos lá. Ele está falando que essa manifestação do Espírito é para o bem comum. Aí eu pergunto: dá para alguém ser vaidoso e ser cristão? Dá para alguém ser prepotente e ser cristão? Dá para alguém ser soberbo, arrogante e ser cristão? Porque é para o bem comum. O que o Senhor me deu não é para eu aparecer, não é para eu ter link, curtida, não é para ganhar seguidor, não é para eu fazer discípulo meu, é tudo para o bem comum. O que eu tenho é para melhor servir ao outro. E Deus nos dá pelo Espírito Santo dons para que sirvamos uns aos outros. Por isso que lá na frente Paulo vai falar que nós somos membros do mesmo corpo. Por que crente tem dificuldade de entender isso? Porque o crente acha que ele é o bom. Por que ele acha que quando Deus dá muito a ele é porque ele merece? Ele não entende que Deus está confiando nele para ele ser mais usado em benefício de mais pessoas. E que um dia isso vai ser cobrado. Alguém não ter dado, muito será cobrado. E a pessoa acha que ela é tal, que ela é a última rosquinha do pacote. Normalmente uma rosquinha está toda quebradinha, né? Amassadinha.
A um é dada a palavra de sabedoria. Presta atenção nisso. A um é dada, a outro é dada, a outro é dada. O que Paulo está falando? Aí entra no que você falou aqui agora. Pessoas diferentes com dons diferentes. E aí, nessa lista de dons, que eu não vou repetir, que a gente já deu e enunciado, já está esclarecido, ele vai falar assim, lá no final do texto: há outra variedade de línguas e há outra interpretação de línguas. Se há outra variedade de línguas, o que ele está dizendo? Gente, é o mesmo raciocínio. A outro, a outro, a outro, a outro, não são todos que vão para. Mas por que estão dizendo aí que quem é batizado tem que falar em um? Não está falando que é a outros? Por que dizem aí que todo mundo que é batizado, que é cheio do Espírito, porque não entendeu que cheio do Espírito é que está lá em Efésios? Seu conceito pentecostal? Cadê o microfone? Vai trabalhar. Isso é o conceito pentecostal, né? Foi criado, só é cheio do Espírito Santo se falar em línguas. Você tem ninguém para interpretação, vocês não vão falar. Vocês não vão rodopiar, sapatear, e por aí vai. E é cheio do Espírito. A gente falou deles. A gente falou. A gente falou deles, né, dos pentecostais e nós neopentecostais. Nós, enquanto metodistas, não protegemos essas divisões, mas historicamente elas existem. Teologicamente a gente acaba estudando. Nós não somos nem pentecostais nem neopentecostais, nós somos tradicionais. Não entenda tradicionais no sentido de quem não crê nos dons, não é isso. Tradicionais porque nós pertencemos a uma igreja chamada histórica. Está dentro das primeiras igrejas que foram aparecendo enquanto denominação. Então nós não somos amigas, porque os pentecostais eles aparecem depois, principalmente a partir do avivamento da rua Azusa. E aí depois, lá na década de 90, final de 80, começo de 90, vem os neopentecostais. Todavia, essa influência deles está no talento metodista. Que quem é cheio do Espírito, repito, que não entendeu lá no estudo lá um pouquinho de Efésios 5:18 em diante, vai dizer que para ser cheio do Espírito tem que falar em línguas. Então Paulo errou. Porque Paulo, nesse mesmo capítulo, ele fala duas vezes. Deixa a irmã Ismael falar e depois eu falo. Diferente do que ele falou, ele mudar a mudança de mim, ele passou a noite toda orando a receber o dom de línguas, que o pastor falou, ele tinha que falar línguas, senão não seria recebido aqui no ministério. A noite toda orando a receber o dom de línguas. Eu já vi muito isso, e aí que eu vou falar. Então, o que eu vou falar para vocês, não se espante. Eu já rodei um pouquinho nessa caminhada de fé, e quando cheguei, eu já falei para vocês que no começo eu era metodréia, né? Eu comecei a pregar primeiro na Assembleia de Deus, depois de um ano, meu pastor descobriu que eu pregava na Assembleia de Deus, e ele chamou para pregar na própria igreja que eu converti. E eu vou falar, por causa disso aí, que ela não está legal no embora por causa da perda. Por causa disso aí, tem um montão de gente que imita o outro, decora como se fala. Se tu pegar a Rebeca, se tu pegar o João Pedro, que perdeu a Marões, e botar eles aqui, eles vão falar, vocês vão dizer que eles estão falando no mistério. Eles imitam igualzinho as palavras, a entonação, só que eles fazem, né, gritando. Por quê? Porque muita gente, para se sentir aceita dentro desses ambientes, para se sentir, poder ser recebida, ela vai ouvir o outro falar. O que a gente acaba fazendo? Aprendeu, vai chegar um dia, o cara vai orar, e a gente vai falar que recebeu, vai falar igualzinho. E por quê? Para poder se fazer
são bem parecidas, não iguaizinhas, né? Eu acho assim que os idiomas do Espírito estão bem limitados, né? Porque as línguas são bem parecidas ou iguaizinhas. Por quê? Porque um dia foi inculcado que as pessoas que são cheias do Espírito, que foram batizadas no Espírito, têm que falar em línguas. Enquanto Paulo está dizendo que isso não tem nada a ver. Inclusive, a gente depois vai ver com mais detalhes, a língua, entre aspas, é o único dom egoísta. De toda a lista de dom, é o único que é para si mesmo. Que lá no capítulo 14, a gente vai falar disso na frente, Paulo vai dizer, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, se você está no público, só fale se tiver intérprete. Paulo, inclusive, vai falar, se você fala, ore também para que você interprete. Para quê? Para que a igreja seja edificada, porque é para o bem comum. Do contrário, fala no teu quartinho, fala na tua casa, né? E por aí vai, porque quem fala em língua edifica a si mesmo. Deus nos chamou para servir a todo mundo, mas Ele falou assim, mas você precisa também de ser edificado, de ser estruturado. Então, vou dar algumas línguas, mas não é para todos. Vamos só por ir rapidinho. O versículo 29. Não, 28, parte 28. Olha só o que diz o versículo 28, é o mesmo capítulo. Assim, na igreja, e isso é para mim um mistério, mas Paulo ele faz até um posicionamento de primeiro, segundo, terceiro, ele elenca como se fosse uma ordem. Ele fala: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, primeiramente. Em segundo, você vê que ele está elencando profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Onde está colocado as diversas línguas? E onde a pessoa hoje acha que é o bom humano? É o quê? É difícil ler e entender esse trem? Gente, é língua portuguesa pura. É só querer ouvir o que a palavra está dizendo. Né? Aí, Paulo não para por aí. Olha o que ele continua falando. Quando é uma pergunta dessa, é chamada uma pergunta retórica. Isso é, ele está fazendo uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta. Não precisa estar respondendo para ele. Todo mundo sabe. É o que ele vai dizer. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos os dons de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com zelo, com dedicação os melhores dons. Ele está falando, Deus foi compartilhando, repartindo a cada um. E aí a gente vai voltar lá atrás e ver como bem lhe pareceu. Eu quero destacar essa parte das línguas, porque isso virou uma doideira, uma doença no meio da igreja, a ponto de ser isso que o irmão Ismael acabou de dizer. O cara vai passar a noite toda. Outra coisa, quem que dá, que compartilha, que reparte, que manifesta, que dá os dons? Quem? O Espírito Santo. É o homem que faz? Então, como tem esse negócio bem aqui na frente, que eu vou orar por você, para você receber o dom? É o homem que faz isso? Quem faz é o homem? E por isso que Paulo vai dizer: procurai, mas procurai quem? Quem vai procurar? Não a quem? Quem? A gente. Não é terceirizando. É a gente que vai buscar os dons. Porque o véu que separava já não separa mais. O novo e vivo caminho nos foi outorgado, nos foi dado. A gente vai direto ao Pai e fala com Ele em nome de Jesus. Agora, eu sou pastor. Chega aqui para alguém ainda dentro que eu vou orar para você receber qualquer dom. O que as pessoas vão pensar de mim?
Eu sou, esse cara sou eu, né? Sou tantas pessoas, né? Vamos pensar isso logo. E o homem não gosta disso? O ser humano não gosta disso? Hã? Mano. Mas aí eu peguei o carro e a costa. Esse que é o problema. Muitos fazem isso. Não é de hoje, é o que Paulo está falando aqui. Tem pai apóstolo, tem revelação, pai apóstolo, e falou que a mãe dele é uma outra coisa lá também, que eu procuro nem gravar esses textos, essas doideiras que vão criando. Então, a gente que eu fico mais e mais bacana, tem coisas na Bíblia que eu sei que não são de fáceis interpretações, não são. A gente tem que ir lá no profundo, tem que descobrir a raiz, a palavra, o contexto. A gente sabe disso. Mas aqui, se você ler isso aqui, desafio, vai cair no Enem. Eu vou interpretar isso. Não está claro isso. Uma outra coisinha, eu estou aqui explicando no contexto, o que Paulo escreveu, mas o texto em si, quem é que manifesta, quem dá os dons, quem opera os dons, quem opera tudo em todos, quem não, está claro aqui, isso não precisa de interpretação. Quando ele vai falar que é para o bem comum, isso precisa de explicação? Falei que é para o bem comum, como é de algum, como é de todos. Falei que a uns, a outros, a outros, a outros, a outros. O que Paulo está falando? Que nem todo mundo vai ter o mesmo ministério, que nem todo mundo vai ter o mesmo dom, porque ele compartilhou. Isso é difícil de entender? E aí, por isso que ele está, é um dos grandes motivos dele para isso, é porque está escrevendo com uma igreja que está em divisão, e que não falta dom nenhum, mas não sabe para que isso tem dom. Está um matando o outro, está o filho pegando a madrasta, está o pessoal levando o outro a juízo, estão fazendo uma bagunça na ceia, e Paulo está falando, caramba, Deus agraciou vocês, o Espírito manifestou dons a todos. E olha que vocês têm que usar aquilo que era para edificar, vocês estão usando para machucar um ao outro, vocês estão usando para causar divisões. Está um querendo aparecer mais do que o outro, se achando mais espiritual, mas são todos carnais. Esse é o problema. Eu estou escrevendo um livro, até postei um pouquinho dele, que fala sobre unidade. E eu botei na minha cabeça que até metade do ano que vem eu vou terminar. Tem um escrito que eu nunca publiquei, por falta de mim. E agora eu estou escrevendo o segundo. O primeiro eu falo sobre discipulado, que eu creio em discipulado. E aí conto da minha convenção, né, e vou usando isso para falar sobre discipulado. Esse eu falo sobre unidade. Gente, como a gente consegue não entender que a gente, enquanto cristão, não foi chamado para ficar recebendo, a gente foi chamado para dar. E como a gente recebe, é porque Deus espera que aquilo que Ele tem nos dado a gente possa compartilhar. Por isso que quando vai falar até de oferta, daquele que recebe, vai falar assim, aquele que colheu muito não teve nem a mudança. Aquele que colheu pouco não lhe faltou, 2 Coríntios 9. Porque o que tinha muito supriu a necessidade de quem não tinha. A Bíblia é toda assim, é toda. E a gente tem dificuldade de falar, não vou viver segundo o que a Bíblia me diz. Esses dias lá em casa, como eu disse aqui pregando quinta, né? Minha filha falou assim, pai, vai ser muito difícil se você ser pastor de igreja grande, pai. Por quê, filho? Pai, porque o senhor prega, como as pessoas vão querer ficar ouvindo com a filha, mas o que eu prego para ela, pai, eu sei disso, mas a pessoa vai para outro lugar e está falando outra coisa aqui, ela está falando. E aí eu estou falando para ela que a gente entende que Deus tem feito aqui, das pessoas que Deus, por graça, tem ou trazido de volta, ou tem acrescentado a ela. Assim, não, pai, eu sei disso, porque eu estou falando de igreja grandona. Se o senhor chegar, o senhor esvazia, pai. Ele pega um plano do cara. Se o senhor chegar, o senhor esvazia, porque você vai pregar essas coisas, o pessoal não está acostumado, eu vou fazer igual da montanha, saída pela direita. Mas, amado, é Bíblia simples. Ou eu creio nela e me rendo a ela,
caixinha de promessa. Aqui não tinha só uma caixinha de promessa? Aí está lá, só é meu pastor e nada me faltará. Nunca tinha lá regar a semente do tomar a cruz e seguir, não tinha. O Senhor te colocou como cabeça e não como cabo. Onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor dará essa terra. Eram só essas coisas que tinha na caixinha de promessa. Meu irmão que chegou, olhou para você. Judas foi não. Aquela falou, vai, tudo faz o meu. Então, gente, a gente tem que crer no que Deus inspirou esses homens. E Paulo escrevendo a Timóteo, nenhuma escritura, nenhuma parte dela. Quando o homem falou assim, eu vou querer escrever, vai dizer que ela foi inspirada pelo Senhor. Mas deixa eu acabar essa introdução, mais 5 minutos eu vou acabar, para na próxima aula a gente falar diretamente. Aí a gente vai falar sobre cada dom, explicando a prática, enfim. Aí vai ser um pouquinho mais, entrando um pouquinho no grego, nessas coisas todas. E aí, quando ele passa disso, lá no versículo 12, ele vai falar sobre isso que eu estou falando, sobre a unidade. E ele vai pegar isso e vai comparar. A gente vê Paulo comparando a igreja do Senhor como família, como templo, mas o que a gente mais vê Paulo falando é sobre corpo. Todo o tempo Paulo fala que a gente é como corpo. E tem uma parte aqui, eu vou ver se lá no versículo 26, ele está dizendo assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos se alegram com ele. Esse mesmo homem que escreveu: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Sabe quando isso vai acontecer? Quando de fato quando a gente compreender que o irmão Irineu, a irmã Marinéia, a irmã Jaci são um comigo. E enquanto vida, a gente vai ter vidas distintas, a gente vai ter profissões distintas, mas enquanto corpo, o sangue de Cristo, que me fez filho de Deus Pai, é o mesmo que os fez. O mesmo Espírito que habita em mim, habita neles, e o reino dividido não subsiste. Deus não vai querer dividir ninguém, ele vai querer unir. Então, se a irmã Jaci se alegrou, eu vou me alegrar, porque se isso for real, a alegria dela, a vitória dela é minha vitória, porque membro do corpo onde eu faço parte, é filha do mesmo Deus que eu sou filho. Se a irmã Anaís se entristece, se adoece, eu tenho que me entristecer. Eu tenho que ter uma maneira de buscar aquilo que eu posso resolver o problema dela, se não resolver, pelo menos amenizar. Só que como que é a igreja hoje, amado amigo? Todo mundo entra no ditado que a minha falecida avó dizia: farinha boa, meu pirão primeiro. Cada um acha que a igreja agora é self-service. Eu vou lá para buscar o que eu quero. Não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver com Cristo. Eu vou buscar a minha bênção, que é o que eu canso de ouvir. Eu vou buscar, não. Eu venho aqui para adorar a Deus, para servir ao meu próximo. O talento que Deus me deu, os dons que o Espírito Santo me deu, com a habilidade que Ele me deu, que o Senhor me use para abençoar o meu irmão, a minha irmã. Quando for lá fora, não for o meu irmão, minha irmã, que o Senhor me use para abençoar onde eu trabalho, onde eu estudo. Estão entendendo isso, gente? Em nome de Jesus Cristo. Mas a consciência é que Deus eliminou o gênio da lâmpada mágica. Eu vou esfregar e ele vai
vai se deturpando tudo. E a gente não compreendeu que se você se converteu, Deus te chamou para que tu seja um instrumento dele. Tanto na luta contra o adversário, porque na unidade a gente vence o adversário, porque ele veio para dividir, como para aquilo que Deus tem te dado, você completar o corpo. Tem que haver unidade. Mulheres, vocês fazem unha? A minha nasce sozinha, mas vocês fazem. Quem já tirou bife do dedinho mindinho, pequenininho lá do pé, aquele mindinho? Já tirou? Só ele que reclamou depois ou todo o corpo reclamou? Todo o corpo, e é um dedinho que a gente não dá nem atenção a ele. Inclusive o dedinho é responsável pelo nosso equilíbrio. É ele que ajuda esse dedinho que fica ali fora, é ele que ajuda o nosso equilíbrio. Mas a gente só lembra dele quando pica alguma coisa no meio do caminho, quando tira um bife, mas ele tem uma utilidade tremenda. Eu vou agora para os homens, falando do membro que fica lá escondidinho. Quem já tomou uma bolada ou se tirar um negocinho? É uma. Não precisa nem a NASA, a gente vai da lua e volta rapidinho. E fica tudo duro, todo a mente fala assim, eu vou apagar. Estômago, tudo. Mas foi um membro só que afeta o corpo todo. O dia que é cada um de membro do corpo, mas falando para a gente aqui, membro da igreja aqui em São Mateus, compreender que ela tem um chamado, uma responsabilidade, e ela é para ser um instrumento de edificação da vida do outro. Amado, a gente muda aqui e muda lá fora, eu não tenho dúvida nisso. Só que como a gente não tem essa consciência e continua olhando para Deus, como se Ele fosse alguém que um dia eu vou bater um cartão, como se Ele fosse o gênio da lâmpada mágica que vai assistir às minhas necessidades, a gente vai perder empatia com o outro, aquela pessoa que a gente é mais chegada. Mas enquanto corpo, a pessoa chegar para o teu olho e falar, ficamos em casa, eu não quero te levar não. Vou falar sozinho. Não tem como. E é isso que o Paulo está falando. Não dá para a gente separar a orelha do nariz, da boca, do pé, do joelho, não dá. Tem que haver unidade, porque um vai servir o outro. Qual é o ditado popular antigo? Quando a gente fala assim, eu esqueci, com uma mão, esqueci como é o ditado, com as duas eu lavo o rosto. Como que é o ditado? A mão lava a outra. Uma mão lava a outra, e as duas não. Até o ditado lá fora está dizendo essa função da unidade. Está dizendo que uma mão lava a outra. Aí você já saiu dela. Aí vai falar que agora que as duas lavam, já é um outro membro. Porque um membro vai servir o outro. Quem aí está, igual o Gabriel está ficando fortinho, né? Comendo escorrendo, né? Vocês sabem porque o Arnold Schwarzenegger não fez o filme do He-Man antigo? Alguém sabe? Porque ele ficou tão forte, ele não conseguia pegar a espada. Aqui, a mão dele não ia até para pegar a espada. Ele deu o papel, acho que do Filão, que acabou fazendo o He-Man, que foi na época. O que eu estou querendo dizer é que tudo aqui tem uma função, tudo tem uma razão de ser. E Paulo está falando que Deus, na sua sabedoria, fez isso. Nos criou de maneira diferente, nos deu talentos diferentes, capacidades diferentes. Aí pelo Espírito Ele nos dá dons diferentes, para que um complete o outro. Por isso que Ele está dizendo aqui que ninguém tem desonra, ninguém é maior e ninguém é menor. Cada um tem a sua função. Uns vão aparecer mais, outros vão aparecer menos, mas todos têm a sua função para aquilo que Deus determinou. E por isso que em Mateus ele vai dizer, ele deu 2 talentos para um, 2 talentos para outro.
5 para outro. Mas o dia que ele voltar para fazer a mudança, ele não cobra do 1 igual ele cobra do 5. Ele não cobra do 2 igual ele cobra do 1. Ele vai cobrar do 1 segundo aquilo que ele confiou a ele. Ele vai cobrar do outro segundo os 2 que ele confiou a ele. Ele vai cobrar do 5 a quem ele confiou, porque ele é justo. Mas aquilo que ele nos confiou é para servir. É para a gente edificar uns aos outros, para que haja bem comum. Amém? Podemos terminar? Então vamos ficar de pé. Sexta-feira que vem nós não teremos, porque eu vou estar lá na Nova Irmã Homens. E aí na outra sexta-feira a gente está de volta. Amanhã a gente tem a apresentação da cantata lá em São Pedro, às 7h30 da noite, conhecido como 19h30. Dia 16 é no Cacique, dia 21 no Roberto Silvares e dia 25 aqui.